O que foi esse episódio 20, hein, cara? Mano, tiveram muitas revelações, velho. A gente ficou sabendo mais sobre o passado do Devil, por que ele tem esse plano, qual é o plano dele também, uma coisa que a gente já imaginava mais ou menos o que era, mas não sabia que era exatamente isso. Hoje a gente vai falar especificamente do plano do Devil. Então, cara, já deixa seu like aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos, ativa a notificação, se inscreve e vamos começar. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Henrique que fala. Então, esse vídeo vai girar mais ou menos em torno das frases que o Devil disse junto com a Marlise ali naqueles flashbacks que se passaram. Mas antes disso, cara, eu queria começar falando sobre duas coisas que o próprio Devil disse que me chamaram muito a atenção. Ali quando estavam o Barry, o Cisco e a Cigana lutando com o Devil e com a Marlise, quando ele foi lá buscar os computadores do Mercury Labs e tal, ele disse que iria matar a Cigana porque ainda não poderia matar o Barry, que o Barry teria uma participação futura no plano do iluminismo. E isso, cara, me fez entender uma coisa que ele disse lá no episódio passado que eu não tinha entendido nada, que foi que a chama que queimará o Team Flash também seria a luz do iluminismo. Ou seja, o plano final dele ainda depende do Barry e do Team Flash. Ele vai precisar deles para alguma coisa ainda que a gente não sabe o que é. E pra gente tentar entender, cara, qual o motivo de tudo isso, vamos analisar todas as informações que foram passadas sobre ele e sobre o plano dele nesse episódio. A gente descobriu que o objetivo dele é basicamente tirar toda a inteligência dos seres humanos para que eles não criem mais tecnologia. Pois ele acredita que a tecnologia é responsável por tantas mortes ao longo dos últimos séculos e de que as melhores ideias dos homens mais inteligentes sempre têm um jeito de serem corrompidas e serem usadas para o mal. Naquela primeira cena ali que ele tá debatendo com a Marlise, né, as ideias e tal, ele dá o exemplo do cara que criou a pólvora, que na verdade estava buscando uma coisa boa, ou o próprio cara que criou o prêmio Nobel também, que criou esse prêmio na verdade para não ser lembrado por ter criado a dinamite. E ali no primeiro momento a Marlise até tenta convencer ele que não, que a tecnologia é uma coisa boa, que os homens fazem isso para melhorar a humanidade, pra gente evoluir, ter uma vida melhor e tal. Mas não adianta de nada porque essa ideia dele já estava muito consolidada. E aí quando eles vão se mudar ali, que ela abre o caderninho dele e vê tudo o que ele planeja fazer para reverter isso, aí é que ela se assusta de vez e fala: não, esse cara é doido, eu não quero, pá. E aí quando ela foi atacada lá no Quênia para roubar o purificador de água que ela fez, ela viu que o que ele disse tinha sentido. E aí o Devil ganhou a sua aliada que ele tem até hoje, né? Até hoje não, porque no final do episódio eles brigaram e ela foi embora e tal, mas até antes do fim do episódio. Mas voltando àquela cena que ela pegou o caderninho dele e leu, deu pra gente perceber algumas coisas e até entrega ali qual o sentido do nome iluminismo pro plano. Que é quando ele diz ali que a humanidade tem que se livrar das muletas tecnológicas, diz que os seres humanos são como bebês e a tecnologia é como uma chupeta e tal. Ele diz ali meio nas entrelinhas que, assim como um bebê não precisa da chupeta e ele acredita muito que precisa, o ser humano é assim com a tecnologia também. A gente acredita que precisa muito disso, que sem tecnologia a gente não vive, mas na verdade a gente não precisa, né? E a gente vive se escorando nela como se fossem muletas. Foi isso que eu entendi. Mas onde que entra o sentido de iluminismo e tudo isso? É que no iluminismo, ao invés da tecnologia, o homem tinha como as muletas e a chupeta que ele disse, a religião, as crenças, acreditava em magia e tal, entendeu? Era uma época que tudo era regido pela igreja, pelas leis bíblicas e tal. E o iluminismo foi o movimento que fez a humanidade se livrar de tudo isso, né, dessa chupeta e dessas muletas, entre aspas, e passou a ser guiada pela ciência, pela razão. E ao invés de usar Deus e a religião como explicação para tudo o que acontecia, e estudar e entender realmente as causas disso, entendeu? E o que o plano dele tem em comum com o iluminismo é que, ao invés de a gente deixar de ser guiado por Deus, pela religião e tudo mais, nós deixaremos de ser guiados pela tecnologia, que nos últimos tempos aí vem se tornando uma espécie de Deus pra gente também, né? A gente não vive sem celular, não vive sem essas bugigangas aí que inventam, então. Se a tecnologia, eu nem estaria gravando esse vídeo aqui, você também nem estaria assistindo. Então eu acredito que seja por isso que o plano se chama iluminismo. Só que tem um porém aí, cara. Esse era o plano inicial do Devil. Há não sei quantos anos atrás foram aquele flashback ali, né? Mas ali numa das últimas cenas deu pra ver que esse plano mudou. Porque a Marlise disse que havia concordado em iluminar o mundo. Ela tinha concordado em ajudar ele a fazer esse iluminismo aí. Só que agora ela não irá mais ajudá-lo. Por quê? Ele não quer mais iluminar o mundo. Ele quer governá-lo. E que o Clifford Devil, que havia planejado tudo isso, planejado iluminar o mundo e ajudar a humanidade, pá, está morto. Foi a primeira vítima do Pensador. Ela ainda deixou ele preso numa daquelas jaulas lá que ele faz. Eu não entendi como faz aquilo ainda. Mas enfim, deixou ele preso e saiu de lá.
Ele vai conseguir sair, é claro, né? Porque senão acabaria a temporada ali. Mas isso me deixou uma dúvida, cara. Será que ela vai querer ajudar o time Flash a deter o Pensador? Ou ela quer prender ele e ela mesma executar o Iluminismo? Porque ela pareceu acreditar fielmente naquele plano do Devil, né? Ela sacrificou muito da vida dela por aqui, né? Então se ela quiser deter o Pensador para concretizar o plano do marido dela, por amor a ele e por acreditar nos ideais dele, não seria surpresa nenhuma. Mas mesmo tendo mostrado todo esse flashback aí do passado dele para explicar o que ele queria antes, eu acredito que o plano verdadeiro ainda não tenha sido revelado. Eles mostraram isso pra gente ver como ele chegou lá, como ele chegou nessa ideia. Porém, pelas palavras da Marlise em relação a ele e pela reação dele, ele não discordou em nada, ele até concordou dizendo que ele será tudo o que vai restar, né, da humanidade. Eu acredito que ao longo do tempo, até pelas personalidades diferentes que ele absorveu, por tudo que aconteceu, pelo poder que ele adquiriu, ele tenha mudado de ideia, cara. Ele vai querer, tipo, governar o mundo e tal. Antes ele havia falado até de restaurar o equilíbrio, uma coisa que me lembrou o Thanos de Guerra Infinita também. Quem assistiu vai entender. Atualmente o plano dele é outro. As máquinas servem sim para tirar a inteligência das pessoas e tal, mas ele vai querer uma outra coisa. Vai querer governar, se tornar um deus e pá, ou enfim, uma coisa assim, entendeu? Porque ele tá louco. Mas no meio disso tudo, cara, teve uma coisa muito contraditória no Devil. Antes dele fazer tudo isso que ele fez, ele havia dito que tecnologia corrompia as pessoas, né? E pra chegar onde ele chegou, ele usou a tecnologia mais avançada que existe, né? Tá usando lá os computadores quânticos, que são de última geração, todas as peças para a máquina dele. E até antes ele criou aquele capacete, criou a cadeira. Mas se ele sabia que a tecnologia corrompia, né? Que é uma coisa que eu acredito até, porque a tecnologia ela dá um certo poder para as pessoas e o poder corrompe. Mas se ele sabia que a tecnologia corrompia, ele deveria ter previsto que talvez ele próprio fosse corrompido também, né? Ele diz ali que a chave de tudo é reiniciar toda a massa cerebral das pessoas para que elas percam a inteligência e não sejam mais capazes de criar tecnologia. Porém, ele fez o total oposto com ele. Ele não reiniciou a massa cerebral dele. Ele evoluiu e ficou mais inteligente que todos. Então, fazendo isso, ele fez o total oposto do que ele acha que é a resposta para corrigir os erros da humanidade. Será que ele não deveria ter pensado nisso também? Ou foi meio hipócrita da parte dele? Comenta aqui embaixo o que você acha. E é isso aí, cara. Chegamos ao final do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou de todas essas revelações do plano dele. O que você achou desse episódio também. Se inscreve no canal para você não perder o vídeo. Ativa as notificações. Clica no gostei aqui embaixo para você estar sempre recebendo os vídeos do canal. E compartilha esse vídeo para seus amigos que gostam de The Flash, para eles entenderem aí toda essa mecânica do plano do Devil e até a hipocrisia dele. E é isso. Me siga lá no Instagram também para me acompanhar, ver todas as postagens e tal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.